tua voz é direção. Bom dia, Marias. Esse é o nosso momento com Deus, uma pausa no meio da correria, para ouvirmos a voz daquele que continua transformando vidas através da sua palavra. É uma alegria caminhar aqui com você, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? Pegue aí a sua Bíblia, prepare o seu coração e vamos juntas para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler Atos capítulo 2, do versículo 5 ao 13, que diz assim: E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha e Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros zombavam e diziam: Estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados. No episódio anterior, nós vimos o que aconteceu dentro da casa onde os discípulos estavam reunidos. Agora Lucas nos leva para o lado de fora. Jerusalém estava cheia de pessoas, vindo de vários lugares do mundo para celebrar o Pentecostes. Havia judeus e prosélitos de diferentes regiões, falando idiomas diferentes. Quando ouviram aquele grande movimento, uma multidão se reuniu. Mas o que realmente os surpreendeu não foi o barulho, foi o fato de ouvirem os discípulos anunciando as grandezas de Deus em sua própria língua. Imagine o espanto daquelas pessoas. Os discípulos eram galileus, homens simples, sem formação em diferentes idiomas. Mesmo assim, cada visitante compreendia perfeitamente a mensagem. Deus estava mostrando que o evangelho não seria anunciado apenas para um povo, para uma cultura, para uma nação. A mensagem de Cristo alcançaria toda a terra. Aquilo que era apenas o começo do que Jesus havia prometido no capítulo anterior. Vocês serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos mostrará exatamente isso acontecendo. Agora, uma observação importante. Nesse texto, existem diferentes interpretações sobre a manifestação das línguas, mas há um ponto em que todos concordam. Deus estava tornando sua mensagem compreensível para que pessoas de diferentes povos conhecessem as grandezas do Senhor. O centro do texto não é a experiência em si, o centro é a proclamação do Evangelho. Amém? Vivemos em um mundo cheio de diferenças, culturas diferentes, histórias, línguas, mas existe uma mensagem que continua sendo capaz de alcançar qualquer coração. E essa mensagem é o Evangelho. Deus continua falando a pessoas. Ele continua fazendo. E às vezes é por meio de uma pregação. Outras vezes, através de um gesto de amor. Outra, pelo testemunho silencioso de alguém que vive para Cristo. O importante é que as pessoas consigam enxergar Jesus na nossa vida. Que elas ouçam não apenas as nossas palavras, mas as grandezas de Deus refletidas em quem somos. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Teu Evangelho continua alcançando pessoas em todo o mundo. Use também as nossas vidas, que as nossas palavras e atitudes apontem para as Tuas grandezas, apontem para o Senhor Jesus. Faz de nós instrumentos para anunciar o Teu Evangelho. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém.